sofrida. Teve 3 irmãos, mas um havia falecido antes que ela nascesse. O pai dos irmãos dela abandonou sua mãe e ela veio para Recife trabalhar juntamente com a mãe de criação. Quando sua mãe biológica ficou grávida dela, sua avó tentou de tudo para que ela a abortasse. Mas foi impossível. Com 5 meses depois, ela nasceu. Acompanhe tudo isso agora no Lição de Vida. Convidamos você para lermos a Palavra de Deus no texto que foi sugerido pela nossa convidada de hoje. Encontra-se no livro de Atos 16:31. Diz o seguinte: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Hoje nós estaremos conversando com a nossa irmã Rizomar Guimarães, mais conhecida como irmã Diza. Ela faz parte na congregação Jardim Beira Rio, na área 18. Irmã Diza, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Muito obrigada, meu amado. Eu sou grata ao meu Deus por esta tão grande oportunidade de falar, de contar as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Sou grata ao meu Senhor, ao nosso pastor, nosso querido pastor Ailton, a irmã Judite, a nossa coordenadora, que eu amo tanto, nosso coordenador local, pastor Rivaldi, foi quem me indicou para estar aqui, e a todos os amados irmãos, ao meu presbítero local, os irmãos que oram por mim e que estão orando e me ajudando, que sempre me ajudaram e continuam me ajudando. Amém. Já percebemos que a senhora se dá muito bem para trazer uma palavra para as pessoas que estão falando com a senhora. A senhora já foi dirigente de ciclo de oração? Sim, não é verdade? Sim. Já há algum tempo? Já há algum tempo, mais de 30 anos. Porque mais de 30 anos. A congregação que eu faço parte agora, em Jardim Beira Rio, sim, é perto de minha casa. E eu fui a primeira secretária quando foi inaugurado aquele trabalho. Depois de lá, saí para Ilha do Destino, fui ajudar também, continuei ajudando a Ilha do Destino, quando o Senhor me chamou para dirigir o primeiro círculo de oração, que foi lá em Politécnico. A gente vai ouvir toda essa história, mas a senhora não nasceu dirigente de círculo de oração? Lógico que não, meu amado. Onde é que a senhora nasceu? Em que cidade? Eu nasci aqui em Recife mesmo, em Jaboatão. Em Jaboatão dos Guararapes, né? Minha mãe era muito sofrida, casou muito jovem e já com 4 filhos, com 20 e poucos anos, veio aqui para Recife com a mãe de criação, porque havia falecido um dos meus irmãozinhos e o esposo tinha abandonado. Sei. Ela veio para Recife para trabalhar e começou trabalhando numa farmácia de homeopatia. Conheceu meu pai, que era representante médico e muito conhecido como o doutor Rosinha, que eles chamavam ele, porque ele gostava de uma rosa na lapela. Era um cidadão de 50 e poucos anos, 55, 56 anos, mas ainda muito jovem, assim, aparentando jovem e muito bonito. Meu pai era muito bonito. Só que a minha avó de criação dizia para minha mãe: você tenha cuidado, você não vai casar de novo, você não queira mais filho nenhum para não ter filhos bastardos. Meu pai era viúvo, mas minha mãe era deixada do esposo. Pois não. Não havia ainda divórcio no Brasil. E ela não podia casar com meu pai, começou vivendo com meu pai e engravidou de mim. Minha avó sempre zangava com ela, dizia que ela tinha que tirar aquela criança e já ia fazer 3 meses e começou dando remédios a ela para que ela abortasse. Só que num desses remédios, uma madrugada, minha mãe começou perdendo e chamaram uma parteira e conseguiram fazer o aborto com 4 meses de gestação da minha mãe. O bebezinho era um menininho, já todo formadinho, aquela coisinha, segundo minha mãe contava, bem bonitinho, aquela coisinha pequenininha. E minha avó sossegou, a avó de criação pensou, né? Ela abortou. Só que por um milagre, 5 meses depois eu nasci. Olha, era uma gestação bivitelina. Bivitelina. Eu só vim saber disso, só vim conhecer já depois de adulto, porque quando eu fiz 2 anos, minha mãe viajou para o Rio de Janeiro, também para trabalhar, para ajudar a família. E quando voltou, eu já estava com 4 anos.
2 anos ela passou por lá, mas voltou perturbada mental. Fizeram bruxaria para ela e ela voltou assim doente da mente. Quando ela contava essa história, eu já mocinha nem acreditava. Quando eu tive minha filha, quando minha filha engravidou e teve um casal de gêmeos, nós fomos ao médico e o médico explicou a situação dela, que ela estava grávida de gêmeos bivitelinos. E foi quando eu vim entender a minha situação. Pois não. Eu fui bivitelina. Exato. Por essa razão, meu irmãozinho morreu. E por um milagre, Deus permitiu que eu vivesse para estar aqui, contando bem a história hoje. Com certeza. E abençoando o Lição de Vida neste dia. É verdade. Que maravilha. Vida difícil, não foi muito fácil. Sei. Então, eu cresci, desenvolvi. Aos 17 anos me casei. Com 17 anos, também muito nova. Muito jovem, né? Mas por muita dificuldade, porque eu tinha vontade de estudar, não podia, não havia recursos. Minha mãe, ainda perturbada mental, não tinha mais como trabalhar. Às vezes ela se levantava de madrugada e pulava a janela para ir para o mar. Nós morávamos na rua Francisco Valpassos, bem perto ali da Praia do Pina, e ela pulava a janela do quarto dela, se arrumava toda e ia para o mar, dizendo que tinha uma santa que chamava ela. Muito tempo nós sofremos isso. Pois não. E eu só fiz o 2º grau, até o 2º grau, no Colégio Estadual de Pernambuco. Tinha vontade de estudar, mas não tinha recursos. Irmã Disa, Então, quem era que colocava alimento na casa? Quem era que estava suprindo? meus irmãos. Seus irmãos. No caso, os meus irmãos, os 3 que eu ainda vivem, o mais velho chama-se Rinaldo. Ele foi trabalhar com 14 anos. O outro também que mora comigo, que tem 81 anos no momento, Rivaldo, também trabalhava, era quem colocava um sustento em casa. Pois é. E a minha avó costurava. E foi dessa forma que nós fomos sobrevivendo. Então, como eu falei, aos 17 anos me casei. Aos 18 anos eu tive o meu primeiro filho. E, casualmente, meu marido era funcionário público, nós íamos para uma maternidade particular. Só que minhas cunhadas, eu tinha 2 cunhadas, Neide e Nadiege, que trabalhavam na fábrica Torre. Uma trabalhava no laboratório e a outra trabalhava na fiação. E elas pediram, tia, foi a tia dela que me levou para a maternidade, leva a Disa para o hospital evangélico, porque fica perto da gente, que na hora do almoço a gente vai vê-la. E ali, por casualidade ou por um milagre de Deus, meu filho, meu primeiro filho, nasceu no hospital evangélico. Quando eu ouvi pela primeira vez a palavra de Deus. Glória a Deus. Ali. Pois Passou, tive os outros filhos, mas logo após o casamento eu descobri meu esposo era alcoólatra. Sofri por muito tempo, calada, eu não contava meus irmãos, nem a minha mãe, que também não tinha um juízo muito bom, nem a avó de criação, não comentava com ninguém. E sofri muitos anos. Eu aguentei sozinha? Assim, calada, sofrendo agressões e coisas que não se deve nem contar. E com 12 anos, após 12 anos desse sofrimento, eu tentei fugir de casa uma vez, mas meu esposo me localizou na casa de uma tia dele. As irmãs dele sempre gostavam muito de mim, e tem uma que eu sou mais apegada com ela, ela mora até no Pina, Neide, minha cunhada. E sempre me ajudava, cuidava de mim. E dessa vez ele passou um tempo sem tocar em bebida alcoólica. Nós mudamos para o IPCEP, compramos um apartamento lá no IPCEP. E foi lá, na vila do IPCEP, que eu me entreguei para Jesus, porque pouco tempo depois, 3 meses depois que nós estávamos morando lá, ele namorou-se com uma colega de trabalho e saiu de casa. Saiu de casa, foi a primeira vez que ele saiu. Oh, como eu sofri, porque esse marido era para mim Deus no céu e ele na terra, não conhecia Jesus, né? Pois não. Era muito vaidosa, eu era muito, muito, muito vaidosa mesmo. E com o sofrimento, eu já tinha meus 3 filhos, tinha 3 filhos, era. Irmã Disa, já com 3 filhos ali, ele lhe deixa pela primeira vez
Como é que é a questão Isso. da manutenção a partir de então? Foi muito difícil, mas pouco tempo depois, uma vizinha que era de outra denominação, morava no mesmo prédio que eu morava, me fez um convite para ir para a posse de um pastor, Pois o não. pastor da igreja dela. E eu me recusei, mas a minha filha, nessa época, tinha 8 anos. E ela veio para mim e disse: mamãe, por que a senhora vai deixar de ir? A senhora vive chorando tanto, tão triste. Vá, mamãe. A senhora fecha a porta do apartamento e deixa a chave com a vizinha. E se porventura Alexandre, que era o caçulinha, acordar, eu e Nanda, a gente fica distraindo ele até a senhora chegar. Eu disse: então tudo bem. E nós fomos para a igreja. E naquele dia eu estava muito, muito triste. O culto passou, foi um culto muito bonito. O pastor fez uns 6 apelos ou mais e eu não me decidi. Sei. Quando terminou o trabalho, algumas irmãs do círculo de oração vieram a mim. E a dirigente, que depois eu fiquei sabendo porque fiz parte da congregação, e a dirigente veio a mim e disse: minha filha, você com um problema tão difícil, por que você não quis aceitar Jesus, o melhor advogado? Aí eu disse: outro dia eu venho. Eu disse assim, nunca mais, pensando. Outro dia eu venho. Ela disse: não, nós vamos orar por você agora. Aí me levou até a secretaria e eu estava, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, estava com a calça de linho branca, uma blusa azul marinho, cheia de joias, toda bem maquiada, que eu gostava de andar maquiada, e me chamaram para a secretaria. Estava o diácono, um presbítero e umas 4 irmãs, que me convidaram a ficar de joelhos. E como o piso era um piso meio grosso, assim, de cimento bruto, eu olhei assim, eu disse: poxa, eu vou dobrar o joelho com essa calça de linho branco, mas por educação... Pois não. Dobrou. Dobrei os meus joelhos. Uhum. E ali foi a coisa melhor da minha vida, porque eu senti o céu se abrir para mim, comecei a chorar, e os irmãos falando, e de repente alguém daquele grupo ali me fez o convite: você não quer aceitar Jesus? E eu chorando levantei as minhas 2 mãos para o Senhor. Oh, glória! E tive a primeira visão da minha vida. Aleluias. A coisa mais linda que eu já vi. A senhora teve uma visão Tive naquele uma momento? visão, a minha primeira visão. Pois não. Eu me vi no pé da cruz de Jesus, lá na Palestina, que eu vim conhecer no ano 2000. Uhum. Eu vi aquela cruz e os meus olhos foram subindo, era como se eu estivesse de joelhos ali, na frente da cruz. E os meus olhos foram subindo e eu vi aqueles 2 pés, um sobre o outro, com aquele cravo enorme, aquele sangue jorrando. E mais acima eu vi aquele pano envolto, já todo sujo de sangue também. E um pouco mais as 2 mãos não estavam presas lá na cruz. Elas estavam me convidando. Glória a ti, Jesus. Louvado seja Glória o a nome de Deus. Jesus. Glória a Deus. Irmãos, foi naquele momento, foi naquela visão que eu levantei as 2 mãos. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Glória a Deus. Eu quero Jesus. E os Aleluia. irmãos oraram por mim. Quando me levantei dali, eu parecia uma criança. Era festa na igreja, era posse do novo pastor. E as pessoas lá, cada uma com um pratinho. Eu não queria saber de pratinho. Eu só dizia: eu aceitei Jesus. Oh, aleluia. Eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Após sair dali, eu fiquei impaciente que a irmã já fosse para casa, porque eu queria dizer a meus filhos. E quando eu cheguei em casa, a luz da sala estava acesa. Quando eu abri a porta, peguei a chave com a vizinha, abri a porta, eles estavam os 3 sentados no piso da sala. Amém, Jesus. E eu fiquei na divisão da porta. E eu disse para meus filhos: eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu não sei se vocês vão gostar, mas eu sei que Jesus gostou. Aí meu filho veio para perto: o que foi, maninha, que a senhora fez? Eu disse: eu aceitei Jesus. Oh, glória a Deus. E quando eu disse isso às minhas crianças, os 3, o pequenininho de 1 ano, os outros 2, José Fernando e a minha filha falecida, ela dizia: agora a gente é crente. Oh, aleluia. Agora a gente é crente.
Oh, glória a Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Naquela noite nós fomos dormir mais de meia-noite. Oh, glória a Deus. Eles tinham um mês que tinham feito primeira comunhão. Nós éramos, né? E eles tinham feito primeira comunhão. E aí o meu filho disse assim, olha, manhã, crente não usa isso na parede, não. Era um crucifixo enorme que eu tinha. Tinha uma Madonna que veio da Espanha, que foi meu irmão que me deu de presente. E ele disse, isso também, mamãe. Não usa não, eu vi na casa da irmã Socorro. Não usa não. Aí vamos botar no meio da sala. O traje de primeira comunhão dela, o dele, adoremos, terço de prata que minha sogra tinha dado de presente para eles dois. E tudo isso ficou aquele enorme na sala. O que é que a gente vai fazer agora? Ah, mãe, eu não sei o que a gente vai fazer, mas a gente não pode usar mais isso não. Porque agora a gente é crente. Oh, aleluia. Depois de um tempo eu passei a entender a palavra de Deus. Quando eu me converti naquela visão, eu via Jesus com os braços estendidos para mim. Hoje eu entendo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. E eu vim. E quando voltei para o meu apartamento e quando meus filhos disseram, agora a gente é crente, eu me lembrei quando Maria disse, onde o puseste, meu Jesus? Mostra-me para que eu leve comigo. Oh, aleluia! Eu trouxe meu Jesus para os meus filhos. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo, que eles cresceram no temor do Senhor. Amém. Adorando ao meu Senhor, cantando na igreja. 3 meses depois, eu fiquei orando e a minha dirigente me ajudava muito e sempre buscando ao Senhor. E 3 meses depois, meu esposo voltou para casa. Oh, glória a Deus! Aleluia! Foi maravilhoso, porque ele se entregou para Jesus. Também? Também, no dia 16 de abril. Eu aceitei o Evangelho no dia 31 de janeiro de 76. E 16 de abril, ele já estava em casa, também para se cumprir uma profecia que eu ouvi de um irmão. Eu caminhava muito para a casa do Senhor e um dia, um irmão de saudosa memória chamado Tranquilino, ele me parou na rua, a gente ia a caminho de casa, ele me parou e disse, irmã, Deus está me revelando que vai salvar seu esposo. Aí eu quis rir, porque meu esposo era alcoólatra. Estava longe de casa, né? Fora de casa e era alcoólatra. Ele disse, não ria. Aí eu baixei minha cabeça, disse, não estou rindo. Ele disse, antes que você dê o seu culto de ações de graça, seu marido vai ser salvo. Oh, aí eu disse, amém. E quando foi no dia 16 de abril, ele no domingo havia chegado em casa embriagado, tinha vindo de lá da casa da outra, de meio-dia e pouco, não era 1h pouca da tarde. Nesse dia até o Senhor começou me revelando assim, algo que eu não entendi o que estava fazendo. Eu com a minha filhinha fui preparar uma sopa para mim e eles, e ela em pezinha no banquinho assim, no balcão junto comigo, e eu fui separando. Peguei um prato e arrumei um prato de tudo que nós tínhamos. Pirê, salada, o arroz, o macarrão. E fui separando e arrumei um prato e cobri. Aí ela perguntou, para quem é esse prato, mamãe? Eu disse, minha filha, eu não sei. Deixa aí. E cobri. E fomos fazer a sopa. E quando estava já no ponto de colocar no fogo, ela tinha cortado as verdurinhas e eu vi bater no portão. Quando ela foi atender, ele disse, vai chamar sua mãe, que eu só entro se sua mãe permitir. E quando eu cheguei lá, mandei meu esposo entrar, ele estava embriagado. E ficou conversando tudo. E depois eu perguntei se ele havia almoçado, ele disse que não. Eu indiquei ele tomar um banho, ele foi tomar um banho, depois foi para a cama e ficou por ali e eu entendi, aquele prato era para ele. É. Ele ficou por ali e disse, você é crente, né? Por que você não prega para mim? Aí, tá difícil, eu não sei como é que... Ele disse, então cante. Aí ficamos ali, olha, de 6h pouca da tarde, o pequeno já tinha ido dormir, né? De 6h pouca. E nós ficamos até mais de meia-noite. Eu cantava um hino, minha filha e o meu filho também. Oh, glória a Deus. E ele, até a hora que ele dormiu.
No dia seguinte, ele disse, eu quero conhecer a sua igreja. Eu fazia parte de outra denominação ainda, Sim. né? Tá certo. Olha, amanhã não tem culto na igreja, tem uma congregação em Jardim Beira Rio, que era uma casinha de uma irmã, que era a congregação desta denominação. E aí nós fomos, e no ônibus, quando havia um ônibus do IPCEP para o Pina, e ele passava pela orla marítima, ali na praia. E quando nós fomos passando, eu olhando a lua, a noite estava bonita. E aí, quando nós passamos, eu ouvi aquela voz dizer, é hoje. Oh, glória a Deus. Aí eu olhei assim para trás, no ônibus, pensando que alguém tinha dito, mas não entendi, e fomos para a congregação. E no momento da oração, que foi feito o apelo, eu estava com os olhos fechados, e quando a igreja começou glorificando muito, a congregação glorificando muito, eu abri os olhos e vi meu esposo lá na frente. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Esta foi a primeira fase da minha vida, irmãos. Foi a coisa boa. Deus me preparou naquele momento, porque eu ia ter muitas provas ainda para passar na minha vida. Pois não. Foi lindo, foi maravilhoso. E meu esposo serviu a Deus 7 anos. 7 anos. E foram 7 anos de maravilha, de bênção, de servir a Deus, e meus filhos crescendo na casa do Senhor. E ele também crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Só que ele, na congregação, ele já era presbíterozinho dessa congregação lá no Beira Rio, nesse período dos 7 anos. E ele pecou novamente. E ele saiu de casa. Dessa vez, foi por mais tempo. A primeira vez foram apenas 3 meses. Mas, às vezes eu fico assim pensando, irmãos. Deus provou, permitiu a prova na vida do nosso irmão Jó. E aquele que é nosso arqui-inimigo da igreja do Senhor, porque de Deus não tem inimigos. Ele chegou diante do Senhor e disse que tinha vindo de rodear a terra e passear por ela. Quando o Senhor perguntou a ele pelo servo Jó, o que é que ele disse? Tu lhe deste tudo. E por que não pode acontecer com a vida de outros cristãos? Com certeza. Não é verdade? Verdade. Então eu me sinto assim, tentada a pensar que ele pode ter apontado também, tu trouxesse o marido dela de volta. Prova ela agora para ver se ela não cai. E o meu marido saiu de casa. E dessa vez, as provas foram maiores, porque foram 9 anos 9. e 8 meses. Meus filhos cresceram, minha filha engravidou de um coleguinha na igreja. Eu sofri muito, porque já os filhos já maiorzinhos, o mais velho, que foi criado pela minha sogra, já tinha feito um concurso no BNB, no Banco do Nordeste. Hoje ele já tem 40 anos de banco. Já é aposentado pelo INSS. E meus filhos sofreram muito comigo, mas eu tinha o apoio dos filhos e a fé no Senhor. E continuei servindo ao Senhor. E foi dessa maneira que o Senhor me chamou para servi-lo, né? Mesmo assim, servindo ao Senhor, trabalhando. Passado alguns anos, minha filha teve os 2 filhos, eu tive um problema muito sério de enfermidade. Eu tive um câncer de colo de útero. E nesse período que eu passei, que meu esposo estava fora de casa, eu passei 2 anos sem assistência médica, porque sem condições, não sabia como fazer. Até que um dia ele apareceu lá no meu portão e trouxe uma carteirinha do antigo patronal, que hoje é GEAP, e dizendo para mim, falou comigo, normal, falou, eu disse que tinha assistência médica. Foi quando eu procurei assistência médica. Minha filha já tinha esse casal de gêmeos que moravam conosco em casa, pequenininhos, eram pequenos ainda, e eu comecei o tratamento e foi algo muito sério. E marcada a cirurgia, que os médicos, segundo o diagnóstico médico, seria mesmo um câncer de colo de útero. E marcado já a cirurgia para 19 de fevereiro de 72, eu
nesse período fizemos uma visita em Camaragibe, em casa de uma irmã que me convidaram lá, me levaram até de carro, porque eu vivia sempre perdendo. A senhora foi então para Camaragibe? Fui para Camaragibe, fomos em casa de uma irmã, fomos convidadas, fomos levadas de carro, que eu estava bem fraquinha. E lá o Senhor, eu estou assim encurtando para não alongar muito o testemunho, e lá Deus usou aquela irmã para mim e falou muitas coisas. Uma das promessas que ele me fez foi me dar sangue, saúde e cura. Glória a Deus. E dentre as palavras que o Senhor falou, eu nunca esqueci. O Senhor disse, vou eu te curar, mas vou te mandar para os homens tirarem o lixo. Eu não entendi o que era. Uhum. Mas ele me curou, porque seria um câncer. E quando eu fiz a cirurgia, o médico mandou fazer a biópsia. E quando veio o resultado, que nós fomos entregar o resultado... A senhora vai dizer o que foi que aconteceu quando foi entregar o resultado à doutora. Isso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho conversando com a nossa irmã Rizomar Guimarães, mais conhecida como irmã Diza. Aguarde. De volta no Lição de Vida pela Rede Brasil, estamos com muita alegria hoje recebendo a nossa irmã Rizomar Guimarães, mais conhecida como irmã Diza. E você que nos... Irmã Diza, então, veio exatamente o momento em que a senhora... Fui fazer a cirurgia. Foi fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia. O médico ficou assim apreensivo, que ele tinha pedido sangue para mim, para meus filhos. E quando foi na véspera de me dar alta, ele me deu alta no sábado mesmo, na sexta-feira eu já estava bem. Mas ele estava assim, inquieto para conversar comigo. Doutor Rui, o senhor está inquieto por alguma coisa? O senhor quer me dizer que o meu caso é muito sério, que eu estou com câncer? Eu sei. Mas eu não tenho medo não, porque eu tenho um Deus vivo. Eu partindo daqui, doutor Rui, eu sei para onde vou. Oh, glória a Deus. E aí ele, não, dona Rizomar, eu não estou dizendo isso não. É porque nós pedimos sangue, a família, né, colaborou muito e nós não precisamos fazer transfusão para a senhora. Eu vou lhe explicar o porquê. Magalhães é o nosso anestesista e enquanto nós estávamos lhe operando, ele disse, Rui, você vai fazer transfusão nessa mulher? Quanto mais ela perde sangue, está na cirurgia, mais corada ela fica. Glória. Por que você vai? Não precisa. Eu disse, então é mesmo. Só que eu tinha que lhe dar uma satisfação. Eu disse, é para cumprir a palavra de Deus. O meu Deus me deu sangue, me deu vida. Oh, aleluia. E ele ficou assim admirado, tudo bem, me deu alta. Deu ordem para levar todo o material, que era um saco preto, assim, com todo o material, porque foi necessário fazer esterectomia. Ele disse a mim, olha, eu fiz esterectomia porque a senhora tinha tumores de 7 centímetros de diâmetro. E eu bati assim, e parecia uma pedra. Meu Deus do céu. Parecia pedra, aquilo tudo, né? E nós mandamos para o laboratório. Uma semana ou mais, não sei, não me lembro o tempo que passou, que já faz muito tempo, nós fomos buscar o resultado e eu violei a minha amiga Cristina, que foi quem me levou para entregar o resultado. Mas, Diza, tu estás violando. Eu disse, não, eu faço direitinho, eu coloco o clípse bem direitinho para não mostrar. Eu tinha que saber, eu estava agoniada. E vi, de procedências benignas, né? Oh, aí eu já estava tranquila, contente, mas fechei e entreguei. Quando nós chegamos na presença do doutor Rui, naquele dia, Cristina junto comigo, ele abriu o envelope, quando pegou o papel, ele fazia joia, 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 beijando o papel. Aí eu, por que o senhor está fazendo isso? Por que o senhor está fazendo isso? Dona Rizomar, a senhora está livre, dona Rizomar, a senhora não vai fazer nem quimioterapia, nem radioterapia, porque todos os tumores foram de procedência benigna. Aleluia, Deus é bom. Só que no pé do resultado tinha embaixo assim, exame repetido 5 vezes. 5 vezes? O laboratório não acreditava. Mas foi Deus quem fez isso. E é coisa maravilhosa. Ou seja, só tiraram o lixo. O que não precisava mais. O que Deus falou. Exatamente. Vou eu te curar, te dar sangue, te dar vida. E mandar para os homens tirarem o lixo. E foi o que eles fizeram. Glória a Deus. Tiraram o lixo. Aleluia. E hoje eu estou aqui.
glorificando o nome desse Deus maravilhoso que faz isso e faz muito mais. Faz tanto, meu amado irmão Rossano, que em 2013 eu passei por outra prova muito grande. Alguém pode dizer, essa mulher é muito marcada. Glória a Deus, porque o Senhor faz essas coisas. No ano de 2013, eu já viúva, né? Meu esposo, minha filha, em 94 eu perdi uma filha, aquela filha querida, única filha. Foi um dos milagres também que Deus fez na minha vida, que deixou o casal de gêmeos para que eu cuidasse, porque do contrário eu não teria suportado. Mas passei. O Senhor me revelou antes. Ah, pois não. Tudo que eu ia passar de uma maneira enigmática, mas Ele depois abriu os meus olhos e eu entendi. Eu vou contar esse trechozinho que é muito lindo. Pois não. Eu me vi no paredão em Brasília Teimosa, como se eu estivesse em cima do paredão e vendo as águas do mar. E eu olhava, via as águas transparentes. De repente eu via 2 moços que vinham andando em minha direção, de roupas brancas, longas, e eles diziam assim, vem. Aí eu baixava a cabeça. Vem. Aí eu, só na mente, eu dizia, não posso. Venha. Aí eu caminhava por dentro da água, porque eu via aquele piso de lodo, tudo que é o paredão de Brasília Teimosa, tem aquelas... Isso. Eu ia andando, mas em dado momento eu precisava nadar. E eu fui nadando e eles na frente, os 2 nadando, e eu fui na frente. Seguindo. Em dado momento eu disse, Senhor, só na mente, eu estou muito cansada. Eu não vou ter condições de voltar. Quando eu fazia essa oração olhando para o céu, que baixava a vista, não via mais os 2 moços. Eu dizia, ai meu Senhor, eu vou perecer. Mas de repente se soltava assim de umas rochas, uma rocha, um pedaço de rocha se soltava e vinha em minha direção. Era como se fosse uma pedra pomes, era como se fosse uma rocha leve que eu pegava. Quando eu puxava ela para mim, ela se formava como se fosse uma poltrona, com o local onde colocar os meus 2 braços, e eu me sentava. Quando eu me sentei naquela rocha, ela flutuou e saiu, e eu já vi a pista de Brasília Teimosa, que existe agora, aquela pista. Ela saía do paredão da água e passava para a pista. Eu dizia, ai meu Deus, que coisa boa é estar na rocha. Amém. Porque a rocha é Cristo. É Jeová dos exércitos, é o Senhor que nos sustenta. E quando aquela rocha chegava lá naquele topo, já era como se fosse um alto de uma montanha, e lá em cima eu via tudo verde. E acordei. Não entendi. Mas depois eu pude entender que eram os braços do Senhor me sustentando. Quando minha filha foi acometida de um câncer no colo do útero e veio a falecer, deixando meus netos com 5 anos. Não sei, irmão Rossano, como eu pude suportar. E ao mesmo tempo eu digo sei, porque foi o Senhor que me deu graça. Foi o Senhor que me sustentou, a minha igreja, meus irmãos. Eu tenho muito que agradecer a Deus por muitas vidas que têm intercedido por mim. Porque nesse período a igreja em peso orava por mim. Meus pastores, minhas irmãs, só Deus na minha vida. E eu passei por essa prova. Mais adiante, nesse período, meu esposo já estava em casa, porque ele voltou para casa em 92, março de 92, ele voltou para casa, e setembro de 94 foi quando o Senhor guardou minha filha. Continuamos, e aí o tempo foi passando, né? Foi quando aconteceu, antes também do falecimento da minha filha, aconteceram outros problemas de enfermidades. Eu passei, fui me consolando mais, cuidando dos netos, os netos também cuidando de mim. Quando em 2013, meu filho caçula,
o José Alexandre, foi acometido de um câncer, um sarcoma na coxa. Oh, meu Deus. É um histórico familiar que está nas mãos do Senhor e só Deus é que sabe. Quando foi acometido desse câncer na coxa, eu larguei tudo aqui em Recife e fui cuidar dele. Trouxe ele para cá em 2012 e ele fez a cirurgia, fez uma plástica na perna, ficou tudo muito bem. E segundo o médico que operou, ele dizia, não vai voltar, mãe, não se preocupe, não vai voltar, porque nós tiramos com a margem muito grande, não tem perigo de voltar. Mas aquilo que Deus escreve, está escrito. Aquilo que Deus determina, está determinado. E nós, como servos de Deus, só temos que aceitar a vontade do Senhor. Não temos que perguntar por quê, nem para quê, Sim. Porque Ele é soberano. Com certeza. Ele sabe o melhor. Sim. Minha filha era muito bonita, era linda. Os cabelos claros, cor de mel e os olhos bem verdes. Esse meu filho já era moreno, tinha os olhos claros também, muito bonito. Minha filha, Deus guardou, Ele sabe, protegeu. Eu sofro a saudade, mas me alegro porque sei que está com o Senhor, porque Aleluia. ela dormiu no Senhor. Glória a Deus. Deus guardou, Glória servindo a Deus. a Ele. E o meu filho também. Ele veio para Recife em 2012, quando foi no mês de março, mais ou menos, começou sentindo as dores na perna e nós procuramos, terminou ele no IMIP. O médico que cuidava dele preferiu levar ele para lá, porque ele dizia que tem algumas coisas lá que ia ser muito bom. E ali no IMIP, eu cuidando de meu filho, eu contraí uma bactéria no meu pé esquerdo. Sim. Essa bactéria foi através de eu tinha feito a unha e ficou aquele cortezinho na unha. E com isso que aconteceu, eu cuidando dele, ele não queria que ninguém do hospital desse banho dele, ele tinha vergonha. Pois não. Que as enfermeiras fossem cuidar. E aí eu entrava com ele ficava de calção e eu era quem dava banho dele. E em vez de ficar com o calçado, eu calçava uma sandália e às vezes a água dali do paliativo juntava aquele pouquinho d'água e eu com os pés dentro daquela água. Ali tinha muitas bactérias porque não era somente ele de enfermo. Exato. Eram 16 enfermos que havia ali naquele paliativo. Quando foi um dia, eu saí dali uma noite, 10 horas, 10 e pouca da noite, ardendo em febre, com mais de 40 graus de febre. Eu sou diabética. E por aquela fendinha da unha, da manicure, eu contraí essa bactéria. E fui internada ali no Alberto Seib, passei mais de 25 dias ali internada, entre a vida e a morte. Meu Pai do céu. Muito ruinzinha mesmo. Começava assim, era um pontozinho preto que saía no pé. Daquele pontozinho preto ia aumentando, eram 5 pontos que apareceram no meu pé. E o tendão do calcanhar também foi ferido, abriu ali. E o tendão ficou exposto. Meu Pai. Quando um cirurgião vascular que cuidava de mim, Dr. Vladir, um bom médico, eu fui uma consulta com ele, que eu tinha consulta com ele particular, porque pelo hospital, no Alberto Seib, eu tinha direito, pelo meu convênio. Só que para consulta eu tinha que pagar, naquela época eu pagava R$250. Por consulta? Por consulta. A senhora estava andando ou não? Já estava de cadeira de rodas. Já estava de cadeira de rodas. Depois passei para as muletas. Mas foi muito, muito sério esse caso, porque as crateras iam aumentando e ficava assim aquele ponto preto em cima e a bactéria ia comendo para dentro, ia afundando no meu pé. Eu tenho sequelas aqui. Uhum. E por trás aqui o tendão, ele ficou exposto porque abriu, aí todo mundo via o branco do tendão. Foi quando o médico examinando, esse doutor Vladir, ele disse ao meu filho, olha, nós vamos fazer uma debridagem, que é o que chamam na medicina, né, raspagem, que a gente conhece como raspagem. Ele disse, nós vamos fazer uma debridagem, mas daqui uns 2 meses sua mãe vai perder esse pé. E meu filho levantou, meu filho estremeceu, teve vontade de agredir o médico, mas o médico não tinha culpa, ele estava falando aquilo dentro da medicina, né? Estava fazendo a parte dele.
E nós saímos dali, eu chorei muito. Eu, filho, o que é que a gente vai fazer? Continuar cuidando. Só que no domingo, isso foi na sexta-feira, ele já havia marcado a cirurgia para outra semana, a debilidade para outra semana, na quarta-feira. E no domingo ele foi para a igreja tocar, meu filho. O colega dele disse, como é que vai tua mãe? Ele disse, olha, Ricardo, mamãe não está bem, ela vai fazer uma debilidade quarta-feira. E o médico não garantiu muito, disse que daqui a um tempo minha mãe vai perder o pé. Ele disse, não, rapaz, não diz isso não. Eu conheço, olha, Dona Tereza, a dona do apartamento que eu morei, ela teve um problema sério no pé, quase que ela ia perdendo a perna. Ela tem um médico que é amigo dela, foi quem cuidou dela. Eu vou falar com ela. Amanhã eu telefono para você. E aí no dia seguinte, Ricardo telefonou para Nando e disse, olha, eu falei com Dona Tereza, o nome do médico é Tadeu Buril, e ele disse que vai atender, são amigos de lá da família, e ele disse que vai atender a tua mãe. Ele atende no Getúlio Vargas, todas as terças-feiras, mas ele não quer que ela vá para lá não, ele vai atender na casa da Dona Tereza. Você vai? Nando disse, vou. Era na véspera da debilidade, né? Ia fazer na quarta. Aí eu disse a meu filho, e agora, Nando? Não, mas eu vou, eu não vou deixar de ir não, eu vou. E nós fomos. Quando chegou lá, doutor Tadeu Buril, ele também que eu agradeço muito a Deus, eu oro muito por aquele homem. E ele é psicólogo também, cuidou bem de mim. Naquela noite, ele disse para mim, Dona Rizomar, a senhora vai vai abandonar toda a medicação que a senhora está fazendo. Era tudo caro. Era um líquidozinho que passava para lavar o pé. Só aquele líquidozinho era desse tamanho, o vidrinho. Custava R$62. Meu pai do céu. Era tão caro o tratamento, irmão Rossano. Meus filhos me ajudavam, o dinheirinho da minha pensão ia-se embora. Mas ele disse, a senhora confia em mim? Eu disse, doutor Rui, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu confio muito no meu Deus, doutor Rui, não, doutor. Eu confio muito no meu Deus. E se foi Deus que colocou o senhor no meu caminho, doutor Tadeu, eu confio. Ele disse, olha, os remédios que a senhora está usando, a senhora vai deixar tudo para lá. E a partir de hoje a senhora vai fazer uma solução, que eu vou dizer agora. Compre água sanitária Olimpo, que é a única pura e a mais barata que tem. E é pura. Pegue uma bacia nova, ou bacia ou balde, esterilize, coloque dentro 3 litros de água potável e 30 ml dessa água sanitária. Espere 15 minutos, depois ponha o seu pé dentro e a senhora vai ficar fazendo movimentos para soltar esses tampos pretos do seu pé. A senhora vai fazer? Eu disse, vou. Prometo que vou fazer. E nós saímos dali, eu fui de cadeira de rodas, né? Uhum. Saímos dali e meu filho comprou o balde e nós fizemos a primeira, logo que chegamos em casa fizemos. Ele disse, a senhora vai fazer esse curativo 3 vezes, depois passa para 2 vezes por dia. Tudo bem. E quando nós chegamos em casa, irmão Rossano, eu fiz pela primeira vez e depois de muitos meses eu dormia a noite toda. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu não dormia Que de dor. coisa, gente. Aquele preto que tinha em cada cratera daquela, saiu Começou preto. a sair. Começou a sair aquelas peles, aquelas coisas. Quer dizer, de um tratamento de uma ampola 60 reais, foi para um tratamento de R$1. E eu sei que nós ficamos fazendo aqueles curativos e visitando ele. Começamos 3 vezes por semana, depois passamos a 2 vezes. E no final, eu fui para a fisioterapia e hoje estou aqui. Até salto alto eu uso para a glória de Jesus. Aleluia. Não precisou fazer Não fiz. debilidade. A minha prova de Deus foi a seguinte. No dia seguinte eu disse, meu filho, se verdadeiramente Deus colocou este médico, esse cirurgião vascular no meu caminho, ele vai me curar. Então é Deus que está comigo. Eu vou ligar para o doutor Vladi e ele não vai brigar comigo. Aí Nando disse, tudo bem, mamãe, faça isso. 7 horas da manhã eu liguei. Doutor Vladi, ele... Oi, Rizomar. Disse, doutor Vladi, eu não estou querendo fazer essa cirurgia não, essa raspagem não. Aí ele disse, tá com medo, mulher? Aí eu disse, estou.
não estou querendo, não estou com coragem de fazer isso agora, não, mas para frente, quem sabe, qualquer coisa eu ligo para o senhor. Ele disse, tudo bem, como você ligou cedo, eu ia ter que me internar às 3 da tarde, como você ligou cedo, então eu posso cancelar o anestesista. Tudo bem, Rizomar, qualquer coisa ligue para mim. Eu disse, muito obrigado, Deus lhe abençoe, nunca mais. Tranquilo. Que bênção, foi coisa de Deus. E depois passei para fisioterapia, porque fiquei com a perna um pouco, né, por causa do músculo, do tendão. E hoje eu glorifico ao meu Deus, que cuida de tudo. Oh, meu Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Que maravilha. É o Deus que nós devemos crer, confiar, que nos ajuda, que nos impulsiona, que nos consola, que nos conforta, que nos dá ajuda. E é por Ele que eu tenho vivido. Amém, Jesus. Servi ao Senhor durante todo esse tempo. A minha irmã Judite, minha querida irmã Judite, me colocou na congregação perto da minha casa, quando eu tive esse problema do pé. Ficou bem pertinho da minha casa, me visitou várias vezes, no hospital, na minha casa. Por isso que eu amo essa serva do Senhor. Aleluia. Eu sou apaixonada pela irmã Judite e meu pastor. E eles são muito importantes para mim. Amém. Eu continuei ali, fiz um voto ao Senhor, que queria concluir. Eu não era dirigente do Beira Rio, não. Não. Comecei no Politécnico, depois voltei para a Ilha do Destino, da Ilha do Destino fui para o Pina, do Pina fui para a Colônia, e de lá de Colônia foi que, aliás, de Colônia voltei, fui para o Pina, e do Pina foi que irmã Judite me colocou lá na congregação de Jardim Beira Rio, e eu fiz o voto ao Senhor. E se Deus me permitisse, eu queria encerrar ali, naquela congregação que eu comecei. E após 1 ano e pouco de oração, pedindo ao Senhor, Deus revelou a um dos nossos irmãos da nossa congregação, um irmão chamado Araújo, e ele contou para a vice-dirigente, a nossa vice-dirigente, que era no momento irmã Micheline, que ainda é. Ele contou a irmã Micheline, eu tive um sonho com a irmã Diza, e contou o sonho à irmã Diza. Ela disse assim, eu vou contar ao nosso presbítero, que ele tem um dom maravilhoso de discernimento. E quando contou lá o irmão Aderilson, ao presbítero, ele disse, irmã Diza está pedindo algo ao Senhor. E o Senhor permitiu. Oh. Era a resposta que eu queria. Com certeza. Falei com a irmã Judite. Irmã Judite disse, mas Diza, se você não tivesse pedido permissão ao Senhor, eu ia dizer que não. Mas eu não posso passar na frente do Senhor. Claro. E você, estou lá, abriu as portas para mim, eu vou para a reunião. Quando quero ir para a reunião, matar a saudade dela, eu vou lá. Mas estou feliz porque sirvo ao meu Senhor. Amém, Jesus. Muito feliz. E hoje eu quero agradecer a Deus, irmão Rossano, que eu tinha muita vontade de conhecê-lo pessoalmente. Pois é. Hoje Deus me deu esse presente. Amém? Amém. Deus lhe abençoe. Amém, querido. Que o Senhor recompense ao Senhor e a todos os meus amados irmãos. Aos câmaras, ao irmão, enfim, a todos. Em nome de Jesus. Foi Deus que fez isso e é coisa maravilhosa. É verdade. Irmã Rizomar Guimarães, irmã Diza. Que delícia, irmã Diza. Mas infelizmente chegamos ao final da lição de vida. Mas temos 3 minutos. Temos 3 minutos. Oh, que bênção. Em 2 minutos, a senhora vai levar uma palavra para o telespectador que está tocado, que está abençoado, que está ajudado, que está fortalecido com toda essa palavra da parte de Deus. E no 3º minuto, a senhora vai estar abençoando e orando por cada um de nós. Amém. Fique à vontade. Amém. Bem, meus amados, vocês que assistiram a esse testemunho, parte de maravilhas que Deus fez na minha vida. Porque a nossa caminhada com Cristo, Ele sempre faz maravilhas. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você viu quantos milagres o Senhor faz? Ele pode, Ele faz, só depende de você. Você tem que abrir o seu coração e dizer, eu quero. É somente você aceitar Jesus como Salvador. Não é difícil, não. É só você tomar a decisão. Ele está com os braços abertos, assim como abriu para mim. Assim como me apresentou as suas mãos furadas, que foram furadas lá no Calvário.
me convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está pronto para aliviar o teu coração. Vem para Jesus, aceita Ele. Você, mãe de família, você, chefe de família, que está passando por um momento difícil também, não existe impossível para Ele. Ele está pronto para dizer a você: venha e eu vou lhe aliviar. Amém? Amém. Agora eu quero orar pelos meus irmãos, pelo irmão Rossano, por todos os amados irmãos que aqui estão. Oremos. Pai querido e amado, eu te sou grata, meu Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde maravilhosa que tu nos concedeste, por esta grande oportunidade de falar do teu amor, das tuas maravilhas, e por ter o convívio com essas vidas que aqui estão para te servir. Abençoa teu servo Rossano, toda a sua família, o teu servo Câmara, Senhor da Glória, também o outro que estava nos dirigindo, Pai. Ó Pai, estende as tuas mãos sobre cada um deles, Senhor, sobre esta emissora, sobre o nosso pastor Ailton, Pai. Ajuda o teu servo, meu Senhor da Glória, reveste-o com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Guarda a minha irmã Judite, guarda todos aqueles que trabalham, Senhor da Glória, na tua casa. Estende o teu braço forte, Senhor, e dá a cada um a vitória que eles necessitam, meu Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares e ser com cada um deles. É o que te peço, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.